noite, seja muito bem-vindo a mais um podcast Academicamente. Hoje a gente vai falar sobre assuntos muito relevantes para a nossa contemporaneidade. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você tem cuidado da sua saúde mental? Vai me respondendo aí nos comentários enquanto a gente assiste a vinheta. Saúde mental é um assunto que está na boca de todo mundo. Tem um monte de gente por aí dizendo que tal coisa é terapia, que não sei o que é terapia, que tem que cuidar da saúde mental para isso, para aquilo outro. Mas o que é saúde mental de verdade? O que é terapia de verdade? Como é que a gente pode se cuidar e como é que a gente tem que viver isso tudo no meio desse universo contemporâneo? É sobre isso que a gente vai falar hoje, com presenças ilustres que eu vou apresentar agora. Primeiro, eu gostaria de dar uma boa noite para o meu companheiro de todo o podcast, professor Thiago Santana. Boa noite, Karen. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite para quem está em casa. E a tua saúde mental está em dia? A minha, ó. Tá? Tá. Muito bem. A minha está em tratamento. Terapia semanal em dia. Muito bom. Com a gente também está uma aluna que é minha xará. Então hoje a gente tem duas Karens. Boa noite, Karen. Boa noite, Karen. É um prazer estar aqui. E é isso. Karen, você está há quanto tempo aqui na FAP e o que você faz aqui? Bom, esse é o meu primeiro ano de psicologia aqui. Então Beleza. eu não tenho nenhum ano fechado aqui na FAP. Você está gostando? Tô gostando. Muito bom. E a gente sempre traz um especialista no assunto. E o especialista dessa noite é o professor Merlington. Boa noite, professor Merlington. Boa noite, Karen. Boa noite, Karen. Boa noite, professor Thiago Santana. Boa noite você que nos acompanha nesse momento. Professor, qual é a sua função aqui na FAP? Eu desempenho atividades em sala de aula, dou aulas no curso de psicologia e também, junto com a professora Ana Carolina, desempenho funções na coordenação do curso de psicologia. Perfeito. E qual é a sua formação? A minha formação primeira, a gente brinca com os amigos, a que veio do século passado, é teologia. Sim. Depois eu tive o prazer de fazer o curso de pedagogia, então obtive essa formação em pedagogia. E há uns 20 anos passados aí, uma formação em psicologia também. Então, perfeito. Eu venho fazendo esse percurso aí na teologia, na educação e na psicologia. Perfeito. E agora compõe o nosso time de brilhantes professores de psicologia aqui na FAP. Se você não sabe, a Faculdade Adventista do Paraná tem alguns cursos que você pode estudar. Um deles é psicologia, como a gente tem falado aqui, mas você também pode estudar administração, contabilidade, enfermagem, pedagogia e teologia, tanto bacharelado quanto licenciatura. Se você tem interesse em saber mais sobre algum desses cursos, acesse o nosso site, todos os links estão na descrição deste vídeo. Vamos começar a nossa conversa com o básico. O que é saúde mental? Professor Merlington. Muito bem. Basicamente, então, falando, essa é uma conceituação que pode ser aprofundada, né, num momento assim mais, digamos, acadêmico, etc., mas num bate-papo como esse. Saúde mental está relacionada com a nossa forma de viver. Então, tem a ver com a maneira como a gente enxerga a vida, como a gente toca a vida, como a gente faz o que a gente tem que fazer no dia a dia. Sim. Então, envolve o modo como nós encaramos as nossas rotinas diárias, envolve o modo como nós nos relacionamos com as pessoas com quem convivemos, envolve o modo como eu me relaciono comigo mesmo, aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que eu sinto sobre mim, aquilo que eu faço para investir em mim mesmo, e envolve todos os aspectos da vida, os compromissos que eu tenho, as responsabilidades que eu tenho, o lazer que eu tenho. Então, de uma maneira assim, resumida, saúde mental é viver a vida da maneira mais plena possível. Perfeito. Vamos lá. Nossa, eu gostei dessa definição. Eu gostei, exatamente, eu gostei dessa ideia de viver a vida de maneira plena. Mas, se nós temos esse conceito de vida plena, o que nos falta? Por que nós precisamos ter esse apoio externo, né, de terapia, no psicólogo, psiquiatra? O mundo contemporâneo, ele influencia em nós não termos, talvez, acesso a uma vida plena?
Será que existem alguns elementos ali que a gente tem que colocar na mesa para discutir com o nosso público? Quando a gente pensa em vida plena, geralmente a gente pensa só naquilo que é bom. Né? Não, hoje eu estou feliz da vida. Não, hoje eu estou super alegre. Hoje tudo que está acontecendo comigo hoje é bom. Aí eu imagino que isso é vida plena. Isso faz parte da vida plena. Mas a vida plena envolve também as dificuldades que nós temos que superar. Sim. Envolve também as tristezas que nós temos que superar. Envolve as decepções que aparecem no dia a dia, a gente tem que saber lidar com elas. Então, quando a gente fala de vida plena, a gente fala de ter essa capacidade, essa resiliência para superar os momentos difíceis também. Então, isso envolve vida plena e é parte da saúde mental ter essa resiliência para superar esses momentos. Mas, professor Tiago, quando o senhor fala sobre as circunstâncias da vida, o que acontece é que muitas vezes nós acumulamos situações no nosso dia a dia que a gente poderia evitar. Então vem um estresse, vem um cansaço excessivo, aquela decepção ela se torna maior do que eu tenho capacidade de suportar, eu não cuido da qualidade do meu sono, a minha alimentação não é aquela mais adequada, eu não tiro um minuto para fazer um exercício físico. Então, essa circunstância atual, contemporânea, de estarmos o tempo todo assoberbados, né, estarmos o tempo todo sobrecarregados, suga de nós aquela energia para viver a vida plena, seja na perspectiva das alegrias e felicidades, seja na perspectiva de ter condição de superar as adversidades. Sim. Então, essa vida corrida demais, exigente demais, e que muitas vezes não é em função do que vem de fora, mas em função da própria maneira que a gente tem de pensar sobre nós mesmos. Então, por exemplo, eu posso pensar assim, puxa, se eu não fizer isso aqui bem feito, eu vou ser visto como uma pessoa incapaz, insuficiente, vão querer me descartar, vão achar que eu não sou necessário aqui. Aí eu vou para além das minhas possibilidades do dia a dia para poder querer mostrar que sou melhor, que eu consigo fazer aquilo. Não que eu sou melhor no sentido de superar os outros, Sim. mas que eu sou melhor no sentido de que eu sou capaz de fazer aquilo, então vou mostrar que eu sou capaz. O resultado é que essa correria acaba sugando da gente essa vitalidade de viver essa vida plena. Então, essa é, assim, basicamente a relação que a gente faz, né, do estilo de vida que a gente tem adotado. Muitas vezes, claro, há dias em que a gente precisa, de fato, ir além do que a gente precisa ir. Tem dias que eu tenho que trabalhar 14 horas, não tem jeito, as minhas 8, 9, 10 horas não são suficientes. Mas eu não preciso fazer disso todos os meus dias. Tem que calibrar, né? Tem que calibrar. Acho que é saber acelerar e frear, né? Aprender, para quem está tirando carta, né? Acho que é fazer a essa gente análise. estava falando isso antes. Carta, né, mas Gente, saber acelerar e frear talvez seja o de segredo, né? Vem aí, Karen motorista. Aguardem. Então, eu tenho que entender quando o semáforo vermelho está lá adiante. Opa, aquele semáforo é para eu parar, então deixa eu parar aqui um pouquinho. Não, o semáforo aí está amarelo, eu tenho que dar uma reduzida, seguir com cuidado, mas eu sigo e paro se for necessário. Então, essa é a ideia, uma boa analogia que o senhor fez, professor. Karen, você está estudando psicologia, primeiro ano. Sim. O que você acha que mais pesa hoje na sua saúde mental? E conta pra gente o que te fez decidir estudar psicologia. Certo. O que pesa na minha saúde mental, assim, eu diria que por eu ter vindo agora, chegado agora aqui na FAP, eu ainda estou tentando me colocar numa rotina. Sim. E isso bagunça muito a minha vida, assim. Apesar de eu já estar uns 6 meses aqui, eu ainda tenho que arrumar muita coisa, ajustar muita coisa na minha vida, lidar com muita situação. Esse processo de adaptação. Exatamente. Uma é um primeiro ano, né? né? Ensino superior, né? Exatamente. E eu escolhi fazer psicologia porque eu vi que há necessidade de promoção de saúde mental para as outras pessoas e ser esse instrumento onde você poder... Eu não usaria a palavra ajudar, porque a gente não ajuda, é a pessoa que... O ambiente ali do onde a pessoa está é dela, não é meu. Mas ser esse canal onde a pessoa pode enxergar, digamos, uma luz no fim do túnel. Perfeito. Perfeito. Eu acho muito importante ressaltar, sempre que a gente fala de saúde mental, eu acho sempre importante ressaltar que tá tudo bem não tá bem. Que você perceber que você não tá bem é o primeiro passo para voltar a estar bem. E eu acho que até é um contraponto no que se prega muito hoje.
Hoje, quando a gente vai escutando os influenciadores que existem, tem uma corrente muito forte, que eu acho perigosa, que é aquela ideia, não, você tem que estar sempre bem, sempre feliz, né? Inclusive, é sorrindo que atrai coisas boas, e acho que isso é até perigoso. Até mesmo quando a gente olha no Instagram, nas redes sociais, Exato. a gente vê que as pessoas aparecem muito assim, sorrindo, felizes. Tem essa ideia de tudo tem que seguir uma aesthetic, tudo tem que ter uma estética. E a estética nunca tem ninguém chorando, né, gente? Exato. Você tem que fazer um mural de coisas felizes e maravilhosas que você vai alcançar nos próximos 5 anos. E se você não alcançar, você é um fracasso. Só que aí a vida real não é assim. Eu me lembrei de uma cena que eu vi esses dias no shopping. Eu vinha descendo um lance de escada e atrás de mim iam descendo dois assim, pré-adolescentes, digamos, 2 juvenis, ali na faixa dos 12 anos por ali. E eles iam conversando e bem no lance assim de dobrar um lance para pegar o outro de descida, tinha uma foto de uma moça muito bonita, um marketing de alguma peça de roupa, alguma coisa que ela estava assim. Mas aí, um dos meninos que vinham atrás, eu não conheço quem eles eram, casualmente a gente estava ali no mesmo lugar, no mesmo horário, e um deles falou assim, puxa, que moça bonita, olha que moça linda. Aí o outro falou assim, ah, bobo, isso daí é Photoshop. Artificialidade. Então, às vezes, assim, claro, o Photoshop ele é necessário, mas, assim, às vezes a gente quer tocar a vida em Photoshop. Sim. Né? A gente quer tocar a vida assim, né? Vamos tirar a ruguinha que está aqui, vamos tirar a manchinha que está ali, vamos. Então, e não é assim a realidade, né? Na psicanálise, lá nas ideias de Freud, a gente encontra 2 conceitos interessantes que são os princípio do prazer e princípio de realidade. O argumento basicamente é o seguinte: quando a gente nasce buscando o prazer. Então, o nosso primeiro prazer é sermos alimentados, que é uma questão de sobrevivência. Então, a gente quer viver e a gente busca o prazer da vida. O prazer que acompanha a alimentação ali, que a nossa mãe nos dá, é o prazer do aconchego. Ela pega a gente no colo, encosta no seu corpo, aquele calor, abraça aquela coisa toda. Mas, à medida que a gente vai crescendo, chega um momento que a mãe não amamenta mais a gente, o colo da mãe, a gente já não cabe mais no colo da mãe, porque a gente vai crescendo. E aí a gente vai assumindo o princípio da realidade. Então, assim, a gente continua tocando a vida querendo ter prazer, porque isso faz bem, tomar um sorvete, comer uma comida boa, passear num lugar bonito, mas não dá para tomar sorvete de 10 em 10 minutos, porque o princípio da realidade me diz que se eu fizer isso, eu me acabo logo. Sim. Eu quero viajar para lugares bonitos, mas não dá para viajar para lugares bonitos todo dia ou todo fim de semana, porque a gente nem tem recurso suficiente. A gente, alguns de nós, né? Talvez alguém tenha, mas nem tem recurso para isso. Mas eu estou usando esses exemplos para dizer o seguinte: a vida, ela oferece para nós prazer, oferece. Mas ela oferece uma realidade que não pode ser descartada. O problema com a saúde mental é quando a gente tenta negar a realidade que se põe diante de nós. E aí a gente tenta rejeitar aquela realidade. E aí a gente entra em confronto naquilo que a gente deseja, e não tem nada errado em desejar, mas há um limite para a satisfação dos nossos desejos. Quando eu extraponho esse limite, eu entro, entre aspas aqui, posso entrar em parafuso. Aí eu começo a me decepcionar mais do que me decepcionaria nas circunstâncias da vida. Eu começo a ter mais motivos de tristeza do que, de fato, aqueles que aparecem para me deixar triste. Eu começo a ter mais desilusão do que aquilo que eu precisaria ter no meu dia a dia, porque eu vou supervalorizando o prazer, o princípio do prazer, e negando, esquecendo que há uma realidade que não pode ser descartada ali, né? Com certeza. A Karen comentou um negócio que eu achei muito interessante, que ela falou que hoje o que pesa na saúde mental dela é esse processo de adaptação no internato. Eu nunca morei mais de 3 anos no mesmo lugar. Adaptação é quase o meu segundo nome. Nunca na vida. Eu achei que eu ia morar 4 anos em São Paulo quando eu fiz faculdade. Aí a pandemia me mandou de volta para casa, eu morei só 2. Eu nunca morei mais de 3 anos na mesma cidade. Eu nunca morei mais de 3 anos na mesma casa. Nunca, 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 nunca. Então, esse quesito da adaptação, eu entendo super bem quando você fala isso. Porque é muito difícil você encontrar o seu ritmo em ambientes completamente novos. E aí, a gente tem
quando isso acontece, uma quantidade absurda de estímulos novos. Sim. Tudo é novo, o lugar, a comida, a cama, os amigos, as pessoas que a gente convive. E isso é muito reflexo do que é a sociedade contemporânea. É milhões de coisas acontecendo numa velocidade absurda. Sim. E a gente ali no meio tentando sobreviver. As pessoas estão mais doentes nesses últimos anos por causa disso, dessa sociedade que nunca foi tão rápida quanto é hoje? Essa velocidade e essa liquidez da sociedade. Vamos jogar Bauman aqui no meio também conosco. Será que isso contribui para tudo aquilo que já foi colocado, desligar-se da realidade e buscar um ideal? Pois é, aí tem aquela ideia também da síndrome do pensamento acelerado, né? Do SPA, pegando aí um autor mais contemporâneo nosso aqui, brasileiro, né? Que trabalha muito essa ideia. Há uma discussão, algumas pessoas questionam o seguinte: nós estamos tendo pessoas mais doentes ou nós estamos tendo mais pessoas se sentindo à vontade para falar que estão doentes? Né? Então, é uma discussão que... Se nós formos pensar em número de habitantes no planeta, claro que nós temos uma quantidade maior, porque o planeta vai a cada dia aumentando aí percentuais incríveis, né? Um dia desses éramos 5 bilhões, de repente éramos 6 bilhões, de repente 7, já somos 8 praticamente, aí, se é que já não somos mais do que 8. Já passamos um pouquinho. Então já passamos um pouquinho. Então nós temos esse detalhe aí. Agora, de fato parece que essa fluidez toda, essas circunstâncias todas, cara, que você falou, que tem gerado essa aceleração no nosso pensamento, reflete também no nosso organismo. Uhum. Eu tenho um amigo que o pai dele mora até hoje num sítio. E o pai dele dizia para ele esses dias assim: filho, eu acordo de manhã e já não consigo mais fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, no tempo que eu tenho, e é o mesmo tempo que eu tenho todo dia. Mas parece que eu não dou mais conta. E aí o filho foi conversando com ele, tentando identificar o que estava acontecendo, e o que ele percebeu é que, de uns tempos para cá, o pai dele começou a se envolver muito com o que é tecnológico. Uhum. E aí ele passou a gastar um certo tempo do dia dele envolvido com questões da tecnologia, e de fato aquele tempo que ele dedicava para cuidar das coisas do sítio dele foi ficando perdido. Então, ele não consegue dar mais conta porque ele está ocupado com outras tarefas. Sim. Então, encaminhando mensagem no grupo do Zap, e aí a pobre da galinha ficou sem ração. É uma relação. Dá para entender. Dá para entender. Então, assim, há uma relação de fato. A sobrecarga de atividades que nós temos que fazer hoje, ela de fato transtorna a nossa condição de estrutura. Mas tem uma coisa, eu não lembro se foi Karen ou o professor Tiago Santana que comentou, ou foi Karen, você? da importância de nós percebermos o que está acontecendo conosco. Olha, há um tripé que a gente não pode desconsiderar quando trata de saúde mental. A prevenção, percepção e tratamento. Claro, eu vou me empenhar ao máximo para fazer o que eu posso fazer para prevenir. Então, eu vou ter meu horário regular de sono, vou ter minha alimentação equilibrada, balanceada, saudável, vou praticar meu exercício físico, eu vou tirar meus momentos para ver o passarinho voando, o sol se pôr, eu vou buscar equilíbrio, né, para a minha condição psíquica, emocional, que reflete, né, no nosso organismo. Sim. Mas eu preciso estar atento a mim mesmo para perceber, peraí, eu costumava acordar às 5h30 da manhã, agora eu estou acordando 3h30, 4 horas e não consigo dormir mais, o que é que está acontecendo? Puxa, eu comia lá o meu alface com o meu tomate, com a minha cenoura, ali meio-dia, quando dava por volta de 3h30, já sentia meu estômago aliviado, e eu continuo sentindo que o meu estômago está pesado, mesmo depois. Então, assim, são sinais de que tem alguma coisa acontecendo. Puxa, antes eu vinha andando aqui no meio dessas alamedas bonitas que tem aqui na FAP, eu parava ali para ver o pôr do sol. Peraí, já tem quanto tempo que eu não paro para ver o pôr do sol? Porque eu venho pensando em alguma coisa que eu tenho que fazer, em alguma coisa que eu tenho que dar conta, em alguma coisa que está me preocupando. Então, essa percepção do que anda acontecendo comigo é fundamental. Uhum. Para que eu não seja pego muito tarde numa condição em que o tratamento, que é o outro pé do tripé, sim, vai demandar mais de mim. Então, é muito significativo a gente
olhar para nós mesmos. O autoconhecimento. O autoconhecimento. Perceber. Acho que isso é importante, porque vivemos nesse processo de aceleração e às vezes não paramos para entender quem nós somos. Né? Acho que é o primeiro ponto. Exato. Identidade, né? A identidade, né? Bem legal. E aí vai para o segundo ponto que o professor colocou. Podemos... Que é... Deixa Tá. comentar rapidinho sobre identidade. Karen, você tem quantos anos? Eu tô com 20. A Karen é a mais nova nesse grupo. Então, vou perguntar para você. Vai querer saber Só quem queria é o mais confirmar... velho desse Não. grupo. Eu acho que Sou deve eu. ser esse microfone que está aqui. Com certeza. Deve ser. Karen, a gente falou aqui que a gente tem que se conhecer para entender o que está errado. E aí depois a gente vai trazer um pouquinho sobre esse terceiro pilar, que é o tratamento. Karen, você sabe quem você é? Eu acho que eu tenho aprendido a me descobrir como pessoa. Recém saí da adolescência, digamos assim. Sim. Eu estou saindo. Então, estou nesse processo ainda. E Tem como muita tem coisa. sido? O que você acha que é importante? Vamos falar para a galera que está nessa etapa também. Sim. Acabou de sair Tem do muita ensino gente nos médio, está acompanhando ali, chegando né? na faculdade, exatamente. O que você acha que é importante para esse pessoal, você que está mais perto desse processo, o que você acha que é importante para esse pessoal começar a prestar atenção para entender quem é? Bom, eu acredito que o primeiro ponto é perceber as suas qualidades, perceber também os seus defeitos, entender Sim. que você também não é perfeito, que você vai ter momentos que você vai falar assim, cara, eu não vou dar conta disso, mas, entendeu? Tá ali e vai se aceitar isso. como é, entendeu? Entendi. Acho que são os primeiros passos. O segundo, eu diria que se aventurar. Se aventurar. Muito Pisar em onde você não conhece. Ir fazer uma viagem diferente. Ler algum livro de conhecimento que você acha que é interessante você aprender. Se aventurar. Vim estudar numa faculdade Vim estudar com na campus residencial. faculdade Adventista do Paraná. Viu? Algum curso. É uma experiência completamente nova e isso é Exatamente. muito importante. Agora, O bacana, Karen, do que Karen falou, da questão de se conhecer, cada um de nós possui uma individualidade própria, né? Sim. Nós somos indivíduos, né? Nós não somos cópias, apesar de sermos semelhantes, né? Mas nós não somos cópias. Então, assim, é muito legal quando cada um se descobre, como o Karen falou. É muito bacana esse movimento de autodescoberta, de saber quem é. Claro, todos nós precisamos ter referências. Puxa, Sim, que bacana aquela pessoa, bem Carson, né? Vamos pensar aqui no famoso que tem aí, é tema até de filme, de cinema, né? Poxa, Ben Carson começou ali naquela condição de vida dele, família simples, humilde, com a mãe cuidando dele. E ele foi crescendo, se tornou um pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, depois da fama anterior de ter sido o primeiro neurocirurgião a separar gêmeos siameses, etc, etc, etc. Agora, nem todo mundo vai ser um Ben Carson, no sentido de também um dia separar um gêmeo siameses ou de se tornar um pré-presidente, candidato dos Estados Unidos. Mas assim, cada um de nós pode alcançar o melhor do que tem em si. Nós precisamos de referências, né? E é muito bacana para a gente poder ter essa noção de que é possível ir até um determinado ponto. sim. Mas cada um vai até um determinado ponto na sua perspectiva. O que eu não posso é me contentar com o mínimo de mim e dizer assim, não, eu acho que eu não vou servir. Sabe aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Então, assim, muito bacana quando o Karen fala dessa importância de a gente descobrir quem cada um é e, na perspectiva de quem cada um é, buscar o seu melhor. E entender, né, o que é. Eu acho muito legal que ela falou isso. Entender quais são minhas qualidades, entender quais são meus defeitos. A gente não é todo mundo só feito de qualidade, a gente não é todo mundo perfeito. E eu acho que também ter sonhos. Né? Olha, eu quero aprender uma coisa nova, eu quero crescer, né? Pensar também no amanhã. Quando a gente não tem uma perspectiva futura, qualquer temos um coisa problema basta, grave. né? Exatamente, Então, né? Não sabe para onde vai. E isso é, eu acho que isso é um retrato muito legal da nossa saúde mental também. Sim. Gente, se você não tem um sonho para viver amanhã, por que você vai querer viver amanhã? Por que levantar da cama? Então, você precisa de alguma coisa, você precisa de uma motivação para levantar, para continuar. E aí a gente entra numa coisa muito importante, que é,
não estou legal. O que a gente já viu aqui, que tá tudo bem se você não tá legal. Acontece. A gente tem milhões de coisas acontecendo nas nossas vidas. Preciso de tratamento, certo? O que é tratamento? Porque eu vejo muito, eu tô sempre no TikTok, né? Tô ali no TikTok. Aí tem um vídeo engraçado. Tem uma mãe que ela faz uma como se fosse uma reunião com imprensa, imitando o filho dela. Hoje eu aprendi a desenrolar o papel higiênico. É uma coisa bem palhaça, assim, mas é muito engraçado. E aí você entra nos comentários e é assim, silêncio, estou na terapia. Ou outro é vídeo de arrumar a cozinha. Nossa, isso daqui é uma terapia pra mim. Ou, fiquei 5 horas fofocando com meus amigos embaixo das 7 copas. Nossa, minha terapia. Isso é terapia? Estou me tratando porque sou fofoqueira ou apenas sou fofoqueira? O que é, de fato, o tratamento para sua saúde mental? O que, de fato, faz bem pra gente? Tudo isso que você falou é terapêutico. Mas a gente não pode dizer que é necessariamente terapia. Tudo que é terapêutico nos atende quando a gente consegue conduzir a nossa vida dentro de uma perspectiva em que não foge do nosso controle. Mas quando alguma condição foge do nosso controle, então isso que é do dia a dia e terapêutico, por si só não é suficiente. Vou usar aqui um exemplo. A FAP, né? A FAP é uma instituição bacana, ela preza muito por certos valores significativos, como, por exemplo, o exercício de uma religião saudável. Então, é terapêutico orar, por exemplo? É terapêutico rezar? Né? Ou quem tem outra expressão religiosa, de uma matriz africana, por exemplo, é terapêutico frequentar aquele ambiente onde eu vou lá e faço o meu movimento religioso, espiritual, etc.? É terapêutico. Mas há certas situações que aquela função terapêutica não é suficiente. Eu preciso de um apoio. Por exemplo, uma pessoa que está jogando bola e fraturou o pé. É terapêutico para ele, naquele momento, fazer uma oração, uma reza, alguma coisa e dizer assim, Senhor, me ajude a restabelecer o meu pé. Mas se ele não for no médico, aquilo pode ter complicação. Então, o médico vai ser um instrumento usado para poder dar conta daquela ação terapêutica que ele fez no exato momento em que fraturou o pé. Então, Karen, quando você perguntou a Karen assim, por que ela escolheu fazer psicologia, ela disse uma coisa muito bacana. Eu resolvi usar a minha vida, a minha profissão, para apoiar pessoas que precisam. Eu quero ser um instrumento de apoio às pessoas. Então, um profissional da psicologia, ele é um instrumento da terapia. Ele é um recurso na terapia. Porque terapia, ela requer um processo. É terapêutico, eu estou triste, né? Puxa, aconteceu tanta coisa ruim comigo hoje. Aí encontro aqui com o professor Tiago Santana, que acaba de me contar uma história muito engraçada. Eu dou uma risada, foi terapêutico? Foi, naquele momento foi. Me fez esquecer um pouquinho o que aconteceu, mas daqui a pouco a risada passa e o problema volta. E aí, quando é que eu vou encontrar o professor Tiago Santana para me contar outra história engraçada para eu dar risada de novo? Não sei. Mas na terapia, não. Eu tenho a garantia de que eu vou, pelo menos semanalmente, encontrar o meu terapeuta. Ou, se for necessário, até 2 vezes na semana. E eu vou com ele dentro de um processo que leva algum tempo. Isso é importante, vai sistematizar, né? Não vai ser somente uma gota, igual um momento de piada, um vídeo no TikTok, vai ser algo sistematizado. Acho que isso é importante, né? Sim, sistematizado. Então, é um movimento com uma regularidade, é um movimento com um tempo necessário, que pode ser para uns 6 meses, para outros 1 ano, para outros 8 meses. Então, assim, não é só um momento de uma piada engraçada e que a gente não sabe quando vai acontecer de novo. Então, Karen, é terapêutico todas essas coisas boas que acontecem na vida da gente. Mas a terapia, ela entra dentro de uma sistematização. E na terapia, o profissional, que é o instrumento, né, Karen, que está ali à disposição da pessoa, ela usa recursos adquiridos numa formação, como o curso de psicologia, por exemplo, aqui da FAP. Vem para a FAP. Então, ela aprende ali recursos, ela desenvolve habilidades, adquire competências,
obtém instrumentos que vão torná-la hábil para fazer aquilo. Eu não vou pegar o meu pé fraturado, chegar ali no mercado da esquina e dizer para o moço ali, moço, eu fraturei meu pé aqui, por favor, não, eu vou lá no médico, eu não quero qualquer médico não, eu quero um ortopedista, entendeu? Então, a terapia tem essa movimentação. Né? Perfeito. A gente já está se encaminhando aqui para o nosso encerramento. Queria fazer uma pergunta, uma situação bem prática aqui. Alunos da FAP, vou falar primeiro para você, aluno. Você, querido aluno da FAP, você também que não é aluno, presta atenção. Mas você, aluno da FAP, depois eu vou te dar uma solução. A gente já falou aqui que está tudo bem se você não estiver 100% bem o tempo todo, que os processos e as experiências terapêuticas são importantes, mas que se você também precisa de uma ajuda e uma terapia de fato sistematizada, um tratamento. Existe aqui na FAP um ambiente onde os nossos alunos possam buscar ajuda nesse sentido? Sim. Qual é esse ambiente? Como é que a gente pode ajudar essa galera? Karen, deixa eu fazer aqui um papel de perguntadora. Fica à vontade. Entrevistador. Deixa eu por tabela. Você como aluna, Karen, você já ouviu falar alguma coisa por aí de um lugar assim, onde a gente pode... Sim, tanto que assim que cheguei nesse semestre já mandaram pra gente que tem psicólogos que se formaram aqui na FAP e estão aqui atuando dentro do internato, para dar esse apoio para a galera, para a gente fazer terapia e tudo mais. Tem esse ambiente. Então, nós temos aí, para o grupo que mora no internato, né, cara? Só lembrando, internato é aquela condição de moradia no campus acadêmico. Isso, não é? O pessoal mora em prédios aqui chamamos, dentro. Agora de campus residencial. E os dormitórios, que a gente chamava de dormitório até algum tempo atrás, nós chamamos de residencial, né? Ou serviço de hotelaria, né? Ali. Uma hotelaria que não é só de um fim de semana, né? Não, você mora mesmo. Mora mesmo. Tipo uma parte hotel. E o ambiente parece até um resort, né? Tem piscina, tem quadra de tênis, quadra de vôlei. Que pode te ajudar nos seus processos terapêuticos. Academia para fazer esporte. Tem academia, tem um contato com a natureza aqui, grama bonita, tem árvores bonitas, tem passarinho, tem cachorro, tem gato, né? Tem tudo que você precisa aqui dentro. Então, assim, para o pessoal que vive no residencial, né, que habita dentro do campus no período de aulas, então nós temos esse serviço, né? A FAP oferece esse serviço, que são 2 psicólogos, há uma psicóloga e um psicólogo, né? Para atender os meninos e as meninas. A turma ali. Quem tem alguma situação em relação à parte acadêmica, tem um serviço de psicopedagogia, né, que está aí à disposição. Faz acompanhamento de perto, né? Exato. Exatamente, para quem sente a necessidade de um apoio, né, para superar algumas situações que às vezes não esteja dando conta. E a FAP, a Faculdade Adventista do Paraná, através do curso de psicologia, tem um serviço clínico também disponibilizado. Perfeito. E no seu serviço clínico há várias abordagens, a psicanálise, a fenomenologia, a terapia cognitivo-comportamental, então existem várias abordagens ali, que é um serviço que também está à disposição. E esse serviço da clínica, sim, professor Tiago. E esse é para a comunidade. Sim. Então, para quem está nos ouvindo, acompanhando e é da comunidade, onde está e como buscar esse serviço ali para quem é da comunidade? Então, o serviço que é voltado para a comunidade fica lá em Floresta, né? Então, é um serviço aberto a qualquer pessoa que deseja ter isso. E um detalhe, sem custo. Sem custo, olha só, hein? É um serviço assim, como é que eu diria? É uma serviço comunitário de serviço que a FAP faz à comunidade, sentindo a importância que tem de estar nessa comunidade, de fazer o que seja relevante a essa comunidade, né? Perfeito. Então, em linhas gerais, cara, nós temos esses 3 serviços aí. Então, nós temos o serviço aqui do psicólogo e da psicóloga, né, que atende o pessoal aqui dentro. Nós temos o serviço psicopedagógico. E por que eu mencionei o serviço psicopedagógico? A gente está falando de saúde mental. Então, um estudante que está em sala de aula e às vezes não está tendo facilidade para superar um determinado aprendizado por conta das dificuldades. Sente que não está retendo conhecimento, que está tendo dificuldade de concentração.
Todas essas coisas que a gente encontra dentro da sala de aula. Então, vai ser muito bacana um serviço psicopedagógico para orientar esse estudante como superar essa dificuldade. A melhor maneira de estudar, o melhor lugar de estudar, o melhor horário para estudar, a melhor técnica para estudar. E, então, o serviço psicopedagógico da FAP faz parte desse movimento de proporcionar saúde mental a quem convive aqui. Além, é claro, do serviço lá em Floresta para atender a comunidade. E não é só para o habitante de Floresta. Então, quem mora em Itambé, quem mora em Doutor Camargo, quem mora em Ivatuba, quem mora em Maringá, se quiser vir à Floresta para ter esse serviço de qualidade, Sim. então ali é um serviço que está disponível para quem. Gente, acho que foi ótimo. É muito legal a gente falar abertamente sobre saúde mental, sobre a importância desse assunto, sobre esses processos de transformação e adaptação dentro da sociedade contemporânea, dentro dos ambientes de estudo e ambientes universitários. Muito obrigado pela presença de vocês, professor Merlington, Karen, professor Tiago, sempre aqui comigo. É ótimo compartilhar essa mesa com vocês. Se você quer saber mais sobre esses serviços que a gente falou aqui e sobre a Faculdade Adventista do Paraná, é só acessar o nosso site, Faculdade Adventista, mas o nosso link está aqui na descrição, você consegue ver tudo por aqui. Daqui a 15 dias a gente está de volta para mais um podcast. Enquanto isso, você fica sabendo de tudo que acontece na FAP pelo nosso Instagram, @faculdade.fap. Eu te espero por lá e a gente se vê. Vamos dar um tchauzinho ali para aquela câmera central? Tchau! Tchau! Tchau. E só um convite, se você está terminando o ensino médio, ou se você já fez uma graduação, mas pensa em fazer outra, curso de psicologia aqui na Faculdade Adventista do Paraná. Bora, galera. Melhor Inscrições garoto abertas, propaganda. vestibular chegando. Ano que vem esperamos por você. Tchau, 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 Vou tchau. contratar pro marketing. Incrível isso daqui.